Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula 3 do nosso módulo 4, como transformar um número decimal para fração e vice-versa. Vamos lá, sem delongas. Primeiro caso, decimal para fração. Diga-se de passagem, fração irredutível, tudo bem? Vamos começar com os casos, gente, em que aqui termina com 5, né? Que é meio, né? 0,5 é meio, 1,5 é 1,5, 5,5 é 5,5, 11,5 é 11,5. Pessoal, olha o tanto que é simples. Dobra um número, coloca em cima e embaixo é sempre 2. O dobro de meio é 1, embaixo é 2. Pronto. O dobro de 1,5 é 3, embaixo é 2. O dobro de 5,5 é 11, embaixo é 2. O dobro de 11,5 é 23. Embaixo é 2. Sem segredo, não é? Então essas aqui, ó, não precisa ficar perdendo tempo com as regras que eu vou ensinar para esses outros casos aqui. Faz direto do jeito que eu ensinei aqui. Dobra, coloca o resultado em cima e o 2 embaixo. Acabou. Ah, professora, eu não sei dobrar de cabeça. Creia vergonha nessa cara, rapaz. Agora, via de regra geral, você vai fazer o seguinte. Cada um desses números decimais você vai reescrever em cima, ou seja, no numerador, porém sem a vírgula. Por exemplo, 0,7 é 0,7, que é a mesma coisa que 7, não é? O zero não considera. 3,25 é 325. 1,101 é 1101. 6,0041 é 60.041. Pronto, primeiro passo está feito. Copia o número em cima, no numerador, sem a vírgula. Embaixo é uma potência de base 10. A quantidade de zeros dessa potência de base 10 vai ser exatamente igual à quantidade de casas que o número decimal tem depois da vírgula. Como assim, professor? Vamos lá então. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula. Então a minha potência de base 10 vai ter só um zero. É o 10. Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula. Então embaixo a minha potência de base 10 tem que ter dois zeros. É o 100. Aqui tem três casas depois da vírgula. Então a minha potência de base 10 tem que ter três zeros. Isso é 1000. Aqui o meu número decimal tem 4 casas decimais, então a minha potência de base 10 tem que ter 4 zeros. Isso é 10.000. Pronto! Quase terminou. O que está faltando? Está faltando ver se as frações estão irredutíveis. Essa daqui, por exemplo, dá para simplificar por 25. Aqui em cima dá 13 e aqui embaixo dá 4. As outras que estão muito grandes é rezar para Deus que não tenha nenhum divisor comum aí. Fácil ou não é, galera? Então, decimal para fração é só isso. Tomar cuidado quando você tiver que reduzir, que simplificar a fração. Beleza? Fração para decimal. E nesses exemplos aqui eu vou falar apenas de decimais exatos, beleza? Aqueles que têm um número de casas decimais finitas, tá bom? Não vou falar de dízima periódica aqui agora. Regra geral. Divide o de cima pelo de baixo. Essa é a regra geral. Funciona sempre. Transformar a fração para decimal, divide o de cima pelo de baixo. Mas em alguns casos, você pode ter alguns atalhos. Quais são esses atalhos? É quando for fácil encontrar, através de frações equivalentes, denominadores 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Porque esses denominadores facilitam com que a gente escreva esses números na forma decimal. Por exemplo, 7 em cima, 10 embaixo. Isso é 7 décimos, 0,7. Percebe? E se fosse 23 em cima, 100 embaixo. Isso é 23 centésimos, 0,23. Essas coisas aí dá para ter um atalho. Aqui, por exemplo, não é fácil ter atalho, porque para encontrar denominador 100, eu teria que multiplicar por 25 em cima e embaixo. Eu, Vinícius, não quero. Se você quiser ir por esse caminho, vai. Que aí você encontra o denominador 100, é só andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Eu vou pelo jeito, então, tradicional. Divido o de cima pelo de baixo. Vamos lá. Quantas vezes que o 4 cabe lá no 17, considerando que eu estou pegando aqui as unidades? Cabem 4 vezes, dá 16 unidades. Sobra uma unidade. Olha eu voltando aqui
aqui de novo com a questão da ordem, das posições dos algarismos para você não se confundir. Pessoal, a gente aprendeu nas aulas passadas aí que nos números decimais, depois da casa das unidades, vem a vírgula, não vem? E aí a primeira casa é a casa dos décimos, depois centésimos, depois milésimos. Então, essa uma unidade, eu vou transformar ela para décimos. Uma unidade são 10 décimos. Eu só não vou colocar a vírgula aqui. Se eu agora desci os décimos aqui, na verdade transformei uma unidade para décimos, eu entro na casa dos décimos aqui também. Por isso que eu ponho zero e acrescento a vírgula. Quantos décimos vezes 4 dá 10? Eu chego perto. 2 vezes, dá 8, sobram 2 décimos. A próxima casa é dos centésimos. 2 décimos são 20 centésimos. Agora eu estou na casa dos centésimos. 5 centésimos vezes 4, Leonardo dá 20, sobra 0. Pronto. Transformei isso daqui para decimal, 4,25. Se você tivesse ido pelo caminho de multiplicar por 25, aquela multiplicação daria 425 em cima e 100 embaixo. Como tem 2 zeros, o seu número lá no numerador tem que ter 2 casas depois da vírgula. Daria a mesma resposta. Beleza? 19 oitavos. Tá canseira de encontrar denominador 10, 100 ou 1000. Vou fazer pela regra geral. Dá 19 dividido por 8. Quantas vezes que o 8 cabe lá? Levando em consideração que eu estou dividindo 19 unidades. Vai ser 2 vezes, dá 16, sobram 3 unidades. Transformo para décimos, acrescento a vírgula. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 8, 24. Sobram 6 décimos. Vou transformar para centésimos. 7 vezes 8, 56 centésimos, sobram 4 centésimos. Vou transformar para milésimos. 5 milésimos vezes 8 dá 40, sobra 0. Fração transformada para decimal dá 2 inteiros, 375 milésimos, galera. E se o de cima for menor do que o de baixo? Não muda a regra, é o de cima dividido pelo de baixo. Mas aqui eu não vou fazer pela regra geral, porque esse aqui tá delicioso de fazer por um atalho. Porque o 20 é divisor de 100 e aqui vai ficar um número facinho de multiplicar. 35 em cima, 100 embaixo. 35 centésimos, isso é 0,35. É aqui que eu tô falando. Vi a chance de encontrar denominador 100, não vou ficar perdendo tempo dividindo de cima pelo de baixo. Ah, vou perder tempo em encontrar denominador 100, 10, então eu vou o quê? Vou dividir o de cima pelo de baixo. Só que aqui tem um problema. 37 unidades eu já tenho que transformar para décimos, porque não cabe nenhuma vez no 40. Então 37 unidades são 370 décimos. Eu não tenho nenhuma quantidade inteira, já acrescento 0, aqui. Isso quando o dividendo estiver menor do que o divisor. Põe o 0, acrescenta 0, exatamente por causa do que eu acabei de falar. Quantas vezes o 40 cabe lá no 370? 6, 7, 8, 9 vezes. Dá 360, sobram 10. 10 o quê? 10 décimos. Vou acrescentar mais um 0 porque eu estou transformando para centésimos, que é a segunda casa. 2 vezes 40 dá 80, sobra 20. Mais um 0 de milésimos. Estou na casa correta, não estou errando a divisão. 5 vezes 40 dá 200, sobra nada. Forma decimal aqui é 0,925. Ou, corretamente falando, 925 milésimos, galera. É isso aí. Todos os exemplos possíveis dados, base para transformar fração para decimal. Qualquer outro exemplo diferente desse a gente comenta nas aulas ao vivo. Pessoal, agora é o seguinte, frações que dão como resultado uma dízima periódica, tá ok? Divisão não exata por 2, por 4,
por 8, por 10, por 5 serão sempre decimais exatos. Agora, divisões por 3, por 7, por 11, por 13, por esses números primos, de modo que em cima e embaixo os números eles não têm divisores em comum, vai dar dízima, sempre. Por exemplo, 13 terços, 15 onzeavos, 22 sétimos. Primo, 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 nenhum vai dar divisão exata e eles não têm nenhum divisor comum entre eles. Pode ter certeza que isso vai dar dízima. Então vamos lá. Vou pegar pela técnica geral. 13 dividido por 3. 4 vezes 3 dá 12, sobra 1, 0, 3 vezes 3, 9, sobra 1, 3 vezes 3, 9, sobra 1, 3 vezes 3, 9, sobra 1, e você percebe que isso vai persistir infinitamente. Então, isso é uma dízima periódica simples. O número 3 está se repetindo periodicamente. Posso representá-lo com as reticências ou com 3 barra, indicando que o 3 é o algarismo que está se repetindo na representação decimal dessa fração. 15 onzeavos. Pego 15 e divido por 11. Ah, eu tinha que ter feito de vermelho, já era. Quantas vezes o 11 cabe no 15? Dá uma vez, sobram 4. 0, 3 vezes dá 33, sobra 7. Acrescento um 0. 6 vezes dá 66, sobra 4. 3 vezes dá 33, sobra 7. Acrescento um 0. 6 vezes dá 66, sobra 4. E você percebeu que o 36 vai se repetir infinitamente. Isso é 1,36 barra no 36, porque ele é o nosso período. 22 sétimos, galera. Olha que legal esse exemplo. 3 vezes 7 dá 21, sobram 1. 0, 1 vezes 7 dá 7, sobra 3. 4 vezes 7, 28, sobra 2. 2 vezes 7, 14, sobra 6. 7 vezes 8, 56, sobra 4. 6 vezes 7, 42, passa, então é 5. Dá 35, sobra 5. Ué, mas não está dando nenhum período? Vai continuar isso aí até quando para descobrir o período? Vamos lá, vamos ver. 7 vezes 7, 49, sobra 1. Opa! Voltou a dar resto 1. Vou colocar o 0 aqui. Vou obter os mesmos resultados. 1 vai dar 7, sobra 3. 4 vai dar 28, sobram 2. E aí a gente percebe que o período acabou aqui, ó. E aqui ele vai começar, após esse 7, ele vai começar a se repetir. Então, a dízima aqui é 3, olha o tamanho do período. 1, 4, 2, 8, 5, 7. 6, galera. 6 algarismos no período. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito cuidado, então, na divisão por 7 para descobrir qual é a dízima periódica referente a essa fração. Agora sim, com isso, nós encerramos mais uma aula, a aula 3 do nosso módulo 4. Espero que tenha gostado. Espero também ver você na nossa próxima aula.